tudo bem? Eu sou Pablo Hosken e esse é o Café Araribóia. Finalmente chegamos a Niterói. Niterói que completa 450 anos esse ano. E para falar sobre isso, uma série especial. Flávia Campani, Eduardo Padreco vão contar para gente tudo sobre nossa cidade. Nossa, no nosso caso, né? Que nascemos e vivemos aqui. Olá, Flávia. Olá, Padreco. Olá, olá a todos. Muito felizes porque finalmente, né, depois de tantos pedidos, a gente vai começar a falar sobre a história da nossa cidade, né? Cidade onde nascemos, onde fomos criados, passamos a nossa infância, adolescência e vivemos, né? Então eu acho que é um tema que já era muito esperado, visto que o nome do nosso canal é Café Araribóia. Nada mais justo do que começar por ele, né? Pelo Araribóia. Né, meu amigo Padreco? Exatamente, minha amiga. Né? Já comemorando aí esses 450 anos, nada melhor. E como a gente tem falado já há algum tempo, né, esse episódio, essa série vai ser fundamental para aqueles que estão interessados nos 450 anos da cidade de Niterói. É um tema que é extremamente rico, mas é difícil de você encontrar fontes confiáveis para trabalhar esse assunto. Então, justamente pensando nisso, nós estamos trazendo essa série para você interessado na história de Niterói. E aí, Flávia, eu vou perguntar para você. Além de ser esse cara que de vez em quando traz o café aqui para mim e para gente, quem foi Araribóia? Conta para nós. É tão bom estudar e ler sobre o Araribóia. Eu acho que a gente sabe tão pouco sobre ele, né? A gente fala tão pouco dele. Tem uma estátua em homenagem a ele no centro da cidade de Niterói. Né? Muita gente passa por ali e nem sabe que essa estátua é em homenagem a esse indígena, né? A esse nativo fundador da cidade de Niterói. Né? A gente mesmo que mora em Niterói fala tão pouco sobre ele. Outro dia eu estava dando aula para os meus alunos sobre a guerra entre portugueses e franceses, que vai gerar a fundação da cidade de Niterói, né? A fundação da cidade do Rio e, consequentemente, de Niterói, né? E os meus alunos não sabiam quase nada sobre Araribóia, né? E eu acho tão ruim isso, assim, da gente morar numa cidade e não saber da história, né, da nossa própria cidade. Então, eu acho que a gente recuperar isso aqui é muito importante, né? A guerra de fundação da cidade do Rio, a gente já falou bastante. Né? Eu vou falar bem pouco sobre ela, meu foco vai ser mesmo no Araribóia. É só para situar, para contextualizar, né? Assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, no ano de 1500, né? Não houve uma colonização efetiva, nós também já falamos disso em outros programas, depois vocês procurem lá os nossos primeiros programas. Né? Os portugueses demoraram um certo tempo para efetivamente começar a colonização do Brasil por vários motivos. Colonização essa que só começou no ano de 1534, né? Principalmente com a produção açucareira. Né? A cidade do Rio ficou um certo tempo meio que abandonada também. E os franceses começaram meio que a ficar de olho nisso e a ocupar a região, principalmente a região ali da Baía de Guanabara. Isso gerou uma guerra que começou em 1565 e foi até 1567, então foram 2 anos de guerra. E o que nós tivemos também, que é muito interessante, é que algumas tribos indígenas apoiavam os portugueses e apoiavam os franceses. É o caso da tribo que tem como chefe o Araribóia, que é a tribo dos Temiminós. Essa tribo vai ficar apoiando os portugueses na guerra contra os franceses, que são aliados dos tamoios. Então, o que a gente tem aí nessa guerra? De um lado, portugueses e temiminós, do outro lado, franceses e tamoios. Né? É importante a gente resgatar isso, né? Porque os temiminós ocupavam o litoral brasileiro, inicialmente a região da Baía de Guanabara, e depois também a região onde hoje é o Espírito Santo. Né? Eles ocupavam toda essa região litorânea. Né? E Temiminós e Tamoios sempre foram inimigos. Então, quando a gente pensa assim, mas por que eles ficaram? Um grupo ficou do lado dos franceses, outro grupo ficou do lado dos portugueses. Porque são tribos
historicamente, antes da chegada dos europeus aqui, né, já eram tribos rivais, já eram tribos inimigas, né? Historicamente falando, nesse contexto aí de antes da chegada dos europeus, eles já eram inimigos. Então é bom a gente também resgatar, fazer a galera entender por que essas coisas aconteciam, né? O Araribóia é um cara que eu acho assim, a história dele é sensacional, né? Quando a gente pensa num indígena, né, que foi catequizado, né, batizado, recebeu o nome de Martim Afonso de Souza, mas ele nunca deixou de ser indígena. Eu acho que é isso que a gente precisa recuperar. Eu já vi várias imagens do Araribóia com roupas, né, aportuguesado, né, recebeu um nome português, foi batizado, vestiu roupas. Aliás, ele adorava usar as roupas que o rei de Portugal mandou de presente para ele. Olha como o Araribóia vai ter uma importância grande na nossa história, né? E como a gente precisa resgatar isso, né? O rei Dom Sebastião, na época, né, quando ainda estava vivo, obviamente, era rei de Portugal, mandou uma roupa, né, para o Araribóia, e ele usava essa roupa, ele gostava de usar, mas ele jamais deixou de ser indígena. Ele jamais abandonou as suas origens. Eu acho que é isso, efetivamente, que a gente precisa resgatar. E outra, ele soube usar a sua liderança na guerra, né, o auxílio essencial que ele deu aos portugueses nessa guerra e a vitória para ganhar terras e poder, né? Então, ele conseguiu ficar dos dois lados, ele conseguiu caminhar entre esses dois mundos tão diferentes. Eu tenho aqui um trechinho de um livro que eu estou lendo, né? Que eu, inclusive, aconselho a leitura, chamado Araribóia, o indígena que mudou a história do Brasil. Vou ficar devendo o nome do autor, né? Depois nos comentários do vídeo eu coloco para vocês, porque eu fiz o favor de não anotar o nome do autor, mas eu coloco depois nos comentários. Ele diz o seguinte, o livro é sobre Araribóia, obviamente, né? Ele resgata essa história. Ele diz o seguinte, não se engane, leitor, ao achar que a vida de Araribóia não tem esconderijos, onde podemos ver o ser humano além do mito e da aura de perfeição que os seus cronistas quiseram pintar. Do indígena cristão exemplar e multiplicador da obediência que tanto almejavam os padres, é possível constatar o cacique contestador e de costumes amorosos arraigados, possuidor do conhecimento dos santos e de Jesus, em semelhante patamar, a consciência da viagem espiritual tupi à terra sem mal após a morte. Araribóia gostava da roupa completa que o rei Dom Sebastião lhe mandou para entregar de presente, mas não dispensava seu impactante cocar de penas de arara e papagaio. Ele era uma verdadeira cobra. A Araribóia, a cobra arara. Então, assim, eu acho que resgatar a história desse grande mito, né, tão desconhecido da nossa história, principalmente da nossa história regional, visto que a partir da vitória dos portugueses, da fundação da cidade do Rio, ele recebe uma porção de terra conhecida como Águas Escondidas, que é a nossa cidade, né, o significado do nome Niterói, resgatar a história desse cara que permaneceu indígena, apesar de ter sido aportuguesado, apesar de ter colocado roupas, apesar de ter recebido um nome português, ele permaneceu sendo indígena. Né, Padreco? O que você acha desse inicinho da nossa história? Resgatando até o nosso primeiro programa, feito lá em março de 2022, a gente falou um pouquinho sobre esse período, sobre o processo da expulsão dos franceses. Essa rivalidade entre tamoios e temiminóis era evidente. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma área extremamente importante, primeiro porque ela é cercada por morros e montanhas, e por conta disso ela tem uma quantidade de água potável, né, gigantesca, e Niterói, né, o seu nome está ligado a essa situação. Então, toda essa área em torno da Baía de Guanabara era uma área
extremamente fértil, seria extremamente útil para qualquer povo viver ali, porque você conseguiria, né, se abastecer de vários mantimentos de uma forma mais confortável. Então, isso é importante a gente frisar. Da mesma forma, a própria Baía de Guanabara, né, ela é um berço de vida marinha. E, justamente, você vai ter alimento disponível para a população. Então, a rivalidade era um fato, né? Então, quem se apossasse dessa região teria uma área extremamente estratégica para fornecimento de suprimentos. Aí, pegando um pouquinho mais, se você pega com a expansão marítima, né, ter o Rio de Janeiro era um entreposto comercial fundamental para as viagens oceânicas, onde você iria, né, fornecer suprimento de água, fornecer suprimento de alimentos para seguir viagem. Então, isso é fundamental também a gente frisar. Então, a disputa entre franceses e portugueses, né, não teria como ser diferente, né? E aí, os portugueses vencem com o apoio, né, do Araribóia, né? Flávio falou muito bem dele, de toda essa importância que Araribóia vai ter, e por conta disso, em 1573, no dia 22 de novembro, é assinado o documento de entrega da Sesmaria de São Lourenço dos Índios para o cacique Araribóia. É uma região que seria daquilo que a gente chama de Praia Vermelha, ali próximo do Graguatá, né, entre Boa Viagem e o Graguatá, até a região do Maruí, né, onde fica o bairro do Barreto. Então, toda essa área ali seria a Sesmaria de São Lourenço dos Índios, dada então ao cacique Araribóia. É construída uma igreja, uma capelinha, né, numa área também bastante estratégica, né, ali, né, já dentro da Baía de Guanabara, uma área seria de uma certa altitude, para você olhar a entrada da Baía e se percebesse invasores, poderia, né, fazer algum processo de defesa ou de transferência da população. Então, isso aí foi extremamente importante. E é justamente por conta disso que a estátua que vai ser construída, né, em homenagem ao Araribóia, já na década de 1970, ela é construída voltada para a Baía de Guanabara. Mas é porque vai ficar olhando as belezas do Rio, porque Niterói não tem beleza nenhuma. Bobagem! Né? É uma simbologia da importância do Araribóia nesse processo de defesa do território. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Vocês sabem falar se o Araribóia era realmente atleta? Porque eu já ouvi história que ele até atravessava a Baía de Guanabara. Isso procede? Vocês sabem sobre isso? Ou isso é uma lenda que um dia, quem sabe, a gente chega a alguma conclusão? Eu não sei se isso está no livro, porque eu comecei a leitura agora, né? Me chamou a atenção quando eu comecei a pesquisar um tempo atrás, né? Quando a gente começou a planejar esse episódio, né? Sobre o Araribóia. O Araribóia é um personagem que me interessa demais, demais, né? Vem muita coisa boa por aí, aguardem, a gente vai falar bastante dele, né? Então, eu comecei a leitura do livro há pouco tempo, então ainda não achei nenhuma informação, mas eu já ouvi, eu não sei se isso é lenda urbana, né? De que ele teria atravessado a nado a Bahia, mas assim, pensando na agilidade desses povos, né? No fato deles viverem, né, em regiões litorâneas há muito tempo, né? A nossa história, né? A nossa história é muito antes dos portugueses chegarem aqui, né? Esses grupos indígenas que viviam aqui têm a nossa pré-história brasileira, né? Nós também podemos fazer um programa sobre isso mais adiante, né? Então, a nossa história é muito anterior à chegada dos portugueses. Então, assim, pensando que vivem numa região litorânea, vivem, né, próximos a matas fechadas, né? Eu não duvido que ele realmente tenha feito isso, de verdade. Eu já ouvi relatos, mas eu não posso afirmar
com 100% de certeza. O que você acha, Padreco? Padreco estava lá? Viu Então, alguma coisa? Eu concordo com o Flávio, eu também não tenho nenhuma confirmação de que é verdade essa história, mas não descarto. Mas eu vou fugir um pouquinho da pergunta. É importante a gente falar desse momento, porque se você olha a história de Niterói, em muitos locais que você vai estudar, né, você tem ali apenas 3 momentos. Você tem um momento que fala justamente disso que a gente apresentou, o período então que a Araribóia luta com os portugueses contra os franceses, é o período que ele ganha a Sesmaria de São Lourenço dos Índios. Depois não se fala muito de Niterói. Niterói meio que desaparece. Só vai falar de Niterói em 1819. Se você olha o brasão da cidade de Niterói, e na edição vocês vão ver aí também na tela, tem 3 datas: 1573, 1819, 1835. E os nossos episódios eles estarão relacionados a isso aí. 1573, a gente acabou de falar, é a fundação da cidade. 1819 é quando o aldeamento de São Lourenço dos Índios é elevado à condição de Vila Real da Praia Grande. Um presente de Dom João, que visitava a região, gostava muito da área aqui de Niterói, então ele leva a região à condição de vila, o que permitiu se criar uma Câmara Municipal, e isso acontece em 1819. E 1835, quando Niterói, aí oficialmente é chamada de Niterói a partir dali, é elevada à condição de capital da província do Rio de Janeiro, uma vez que no ano anterior, pelo ato adicional de 1834, o Rio de Janeiro foi elevado à condição de capital do Império, né, e cidade neutra, ou seja, ela não estaria ligada a nenhum estado, que na época era chamado de províncias. Então, por conta disso, né, Niterói se torna a capital da província do Rio de Janeiro. Tá? Então, é importante a gente ter essas datas, e os nossos próximos episódios estarão relacionados a esses momentos da história. E o que aconteceu com Niterói? Né? Araribóia morreu em 1587. O que aconteceu de 1587 até 1817? Né? É algo que a gente também vai falar nos próximos episódios. Então, é importante a gente ter essa cronologia, ter essa construção, né, do que está acontecendo, para você entender, né, como surgiu Niterói. Tá ótimo. Muito obrigado por ter apresentado melhor a Araribóia para todos nós. E vamos seguir nos próximos episódios com a história dos 450 anos de Niterói, essa cidade maravilhosa, que não deixa nada a desejar a cidade do Rio de Janeiro. Nada. Sem sombra de dúvida. Com certeza Cidade não. Sorriso, a nossa famosa cidade Sorriso, né? Porque quando a gente fala Niterói, a gente sorri, né? Para quem não sabe por quê, porque é a cidade Sorriso, é por isso. Siga a gente no Instagram, @Café Araribóia. Siga a gente no Twitter, @AraribóiaCafé. E siga a gente por aqui, acompanhe. Toda semana, episódio novo. Um abraço, um beijo, até a próxima. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Namastê.